A paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer estar mais uma vez aqui. Ontem estivemos aqui e foi uma bênção para a glória do Senhor. Estou amando o meu tempo em Brasília, conhecendo vários lugares. A Sabrina e a Michele, a gente está tendo tempo de mesa, nos levou para conhecer várias coisas, tem sido uma bênção. Eu estou aqui com a minha irmã Mara, que está ali sentadinha. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Carmosina Joyce. Sou do Rio, sou casada, sou mãe, congrego na Igreja Novos Começos e faço parte da junta missionária chamada Paz para Todas as Nações, que faz um trabalho aqui no Brasil, faz um trabalho em outros países, e você pode acompanhar seguindo a Paz para Todas as Nações no Instagram e seguindo também o meu Instagram pessoal. Você pode ver ali a obra que o Senhor faz através das nossas vidas. E realmente estou muito feliz de estar aqui. Todo lugar que eu vou ministrar, eu sempre penso a mesma coisa, né? Nós somos de estados diferentes, de cidades diferentes, mas eu tenho certeza que eu ia conhecer vocês. Quem aqui tem certeza que ia me conhecer? Porque apesar da gente morar em lugares diferentes, em breve eu creio que a gente vai morar na mesma cidade chamada Jerusalém. Eu creio. Então uma hora a gente ia dobrar uma esquina, aleluia, e a gente ia se encontrar. Mas o Senhor nos deu essa honra, essa graça de termos esse encontro aqui, e eu louvo ao nome dele por isso. Nesse tempo nós estamos falando sobre maturidade. Diga maturidade. Diga mais forte para internalizar a maturidade. E hoje nós vamos falar sobre maturidade emocional. Fala, que coisa chata. Enquanto eu pensava na noite de hoje, eu lembrei de um filme. Divertidamente. Quem já assistiu? No Divertidamente 1, eu gosto de povo assim, né? Gente que assiste filme, glória a Deus. No Divertidamente 1, começa contando a história de uma criança, né? Que está ali no processo de lidar com as emoções primárias. E aí ali tem a raiva, tem a alegria, tem o medo, tem o nojinho. E engraçado, né? Que como que a gente, acompanhando, vê os detalhes. É um filme sobre inteligência emocional, muito bem desenvolvido, né? Até bem interessante a métrica do filme. E aí eu acho interessante que eu tenho um filho de 4 anos e eu observo, por exemplo, essas emoções nele. Aparece uma barata lá em casa, ele é o primeiro a ficar desesperado. Mãe, mata! O nojo. Então a gente vê as emoções ali se manifestando, e no filme mostra a briga para ver qual é a emoção vai governar. Quando chega no 2, aí vem as emoções mais complexas. Quem assistiu o 2? Vem a inveja, aparece a nostalgia. E aparecem as emoções mais complexas. Mas um detalhe no filme me chamou muito a atenção. O foco é nas emoções da menina, da criança que vira adolescente, que literalmente está aprendendo a administrar. Inclusive, ela fica com muita dificuldade de administrar a ansiedade. Mas em pequenos flashes, em pequenas cenas, aparece a mente do pai e da mãe. E a mente da mãe, a emoção que governa é a tristeza. E na mente do pai, a emoção que governa é a raiva. E eu levei meu filho para assistir no cinema e eu fui embora muito pensativa sobre a mãe ser dominada pela tristeza. Sempre prevalecer a tristeza. E o pai sempre prevalecer a raiva. Então eu queria começar esse momento de ministração te conduzindo a pensar qual é a emoção que você sente que tem mais governo na sua vida. Qual é que vem primeiro? E tem algumas coisas em específico que muito rápido faz como se fosse um gatilho, né? A emoção que te governa vir. Quem é que dirige? A hora que tu é fechada no trânsito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Alguma emoção prevalece. Eu sei que, principalmente nós, mulheres, né, vamos ter algumas oscilações, enfim. Questões hormonais, época do mês, época do ano, fase de idade, tudo isso influencia. Mas na nossa vida, na nossa rotina, e eu quero que você pense a respeito de si, porque a gente tem uma mania assim, né?
Quando a gente está no culto, a gente está ouvindo a palavra, a gente começa a pensar. Todo mundo faz isso. Fulana tinha que estar aqui, vou mandar o link para ela. Porque essa palavra é a cara de fulana. Quem já viu isso no Rio? Em Brasília eu sei que não tem. Mas agora não é hora de tu pensar na fulana nem na ciclana. É hora de você pensar em si. Qual é a primeira emoção que vem? Qual é a primeira emoção que vem quando a sua senha é a 10, chamam a 9, chamam a 11 e não chamam a sua? Qual é a primeira emoção que vem quando você faz um favor para alguém e não ouve um muito obrigado? Qual é a primeira emoção que vem quando você chega em casa e começa a se deparar com um sapato largado na porta, uma toalha em cima da cama, a pia limpinha, o único copo que não ia demorar 5 segundos para lavar, mas não lavaram? Quem já viu isso? No Rio de Janeiro, que aqui eu sei que não tem. A água que você vai pegar e a garrafa tá vazia. Ô, luta! Ou aquela filha ou aquele filho adolescente que você pergunta alguma coisa e ele responde, Quem está acompanhando o que eu estou falando aqui? E a pergunta dessa noite é, qual emoção te governa? Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela, qual é a emoção que te governa? Agora diga seu nome, fale assim, o meu Carmosina no caso, mas pegue o seu nome e diga, Carmosina, qual é a emoção que te governa? Quem está no comando aí nessa cabeça? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. O livro de Esther, capítulo 4, nós vamos meditar do verso 7 ao verso 17. Depois do livro de Neemias, Esther, capítulo 4, do verso 7 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que ela fosse à presença do rei implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataf retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cedro de ouro para que a pessoa lhe poupe a vida. E não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para este momento, para um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou uma resposta para Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Até aqui. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça? Pai, eu te louvo por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui. A semente que é a tua palavra é perfeita, tu és o semeador fiel, então eu te peço, prepare a terra para que ela dê fruto a 30, 60 e a 100 por 1. E para que teu nome, somente o teu nome, seja glorificado.
Essa é a minha oração impedida em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso período de infância, nossa adolescência, é um período onde muito do nosso caráter, muito da nossa personalidade se forma. E ali acontecem coisas que vão refletir por toda a nossa vida. Às vezes a gente nem se dá conta, mas reflete. Há um pouco tempo atrás eu descobri algo muito interessante na terapia. Eu gosto de roupas muito grandes, roupas muito largas, sempre gostei. Se alguém aqui me segue no Instagram vai ver lá que eu estou sempre com roupas muito grandes. E aí um dia na terapia lá, tendo o meu momento com a minha terapeuta, ela falou assim: Carmozina, como é que era a dinâmica de roupas na tua infância? Falei, eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, tenho 2 irmãs mais velhas, e sabe como é que é, né? Herdava a roupa delas. E ela me perguntou assim, e elas são maiores ou menores que você? Falei, minhas irmãs são baixinhas, elas são desse tamanhozinho aqui. Minha irmã mais velha é desse tamanho, minha irmã do meio é desse tamanho, eu que fiquei autona. Ela falou, pois bem, então você, durante um tempo, usou roupas menores que o seu tamanho. Eu falei, verdade, usei. Ela, pois é, você já pode parar de compensar. Agora que você pode comprar do tamanho certo. Porque suas roupas são maiores, porque você está compensando a falta da infância. Eu falei, uau, eu não sei quanto eu visto. E aí eu descobri que eu não sabia quanto eu vestia. E a primeira vez que eu peguei uma calça jeans do meu tamanho certo e coloquei, eu falei, uau, eu sou magra. Esther tinha muitas marcas de infância, porque ela foi exilada, foi retirada da terra dela, e a gente ouviu aqui um testemunho de alguém que passou por essa dificuldade de se mover, e nem estamos falando de exílio, estamos falando de uma mudança. Se mudar intencionalmente já é difícil, imagina numa condição dessa. E a circunstância da infância de Esther se tornou ainda mais complexa, porque ela era órfã de pai e de mãe. E o seu tio, seu primo, Mardoqueu, a adotou como filha e a criou. Então ela tinha algumas marcas bem complexas, desde o seu momento bem jovem. E é difícil, muitas vezes, situações que passamos na nossa infância, cada um aqui tem uma história, algumas histórias de escassez, outras histórias de fartura, mas com ausência emocional. Tantas histórias, tantas marcas que vão, de alguma forma, nos conduzir para a nossa vida adulta e vão determinar que tipo de emoção vai nos guardar. Muitas se protegem muito porque sofreram algumas coisas na infância. Outras acabam por ser autoritárias demais porque acham que ainda precisa. E a gente vai vivendo dessa maneira sem entender muito bem. E com isso perde o governo das emoções. E Esther veio de uma juventude, uma adolescência que poderia fazer com que ela não tivesse domínio das emoções. Numa terra estranha, sem uma família funcional ali, somente com um primo batalhando por ela. A situação de Esther era muito complexa, mas a nossa vida, ela é feita de altos e baixos. E esses dias eu liguei para minha irmã, na verdade ela me ligou, nós estávamos combinando um almoço de família, ela me ligou para falar algumas coisas e eu estava com uma voz, eu brinco que eu estava com a voz de quem está na frente do mar e atrás tem faraó. Quem já viu essa voz? Quando tu tá em luta. Aí minha irmã me ligou, eu falei, oi. Ela falou, tá desanimada, minha filha? Falei, tá difícil. E ela disse assim, a vida não é linear. E de fato a vida não é linear. E aí minha irmã, que é enfermeira, ela falou assim, repara o monitor cardíaco. Quando ele fica linear, significa que o sujeito está morto. Ele tem que estar em altos e baixos para declarar vida. Então a vida é assim. E a vida de Esther estava num baixo, só que do nada ficou lá no alto. A Bíblia diz que um dia o rei faz um banquete gigantesco. No meio do banquete ele manda chamar a rainha, que era Vasti ou Vasti, e ela fala que não quer ir. Ele pede conselho aos conselheiros, os conselheiros dizem, não, destitui ela do cargo. Tira ela como rainha porque ela te desobedeceu. Ela sai do cargo, o cargo fica vago, e aí depois ele monta um harém, traz as mulheres bonitas das cidades e lá está Esther. E a Bíblia diz que ela chamava atenção, que ela era bonitona. Ela vai para esse harém, chega lá, ganha a simpatia do chefe do harém. A Bíblia diz que ele fica contente com ela e decide ajudá-la. Favorece com comida, favorece com serva, favorece com objeto, coloca ela num lugar melhor. Ela alcança favor e a história dela começa a mudar. E aqui eu quero
frisar duas coisas. Primeiro, muitas vezes o nosso passado de tristeza e angústia e dificuldade nos adoece e faz com que emoções que nos ferem e ferem o outro comecem a nos governar. Isso é algo que eu e você precisamos nos preocupar. Eu sei que as feridas do passado justificam muitas coisas, mas chega uma hora que elas ganham um formato de bengala. E aí a gente já está no tempo de amadurecer, de aprender a lidar com aquilo, mas continua usando aquilo para se defender e se justificar. Já viu gente que é grossa, mas fala assim, eu sou sincera? Quem já viu esse grupo que mora lá em São Paulo? Eu fico falando mal dos outros estados, depois eu vou pregar lá, fico toda sem graça. Mas é melhor, né? Ficar mais ok. A gente vai usando o nosso passado para justificar as nossas emoções. Ah, eu sou assim, aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim. Só que muitas vezes a nossa estação vira, e aí quando vira, o nosso presente também começa a manipular as nossas emoções. Por quê? Porque agora eu não sou mais órfão. Ela ainda era órfã, mas não estava mais nesse lugar, carecendo dessa necessidade, por assim dizer. Agora ela está no palácio. Agora eu não sou exilada, agora eu sou rainha. Agora eu estou aqui 12 meses de tratamento de beleza. A gente faz uma massagem numa tarde e sai toda bobinha. Quem já viu isso? Eu faço a unha, não lavo um copo. E é de gel, nem vai estragar, mas me sinto no direito. 12 meses, e muitas vezes quando o Senhor nos permite sair do baixo e ir para o alto, as nossas emoções também mudam. E aí as que vêm nos governar já são outras, que desencadeiam em soberba, em orgulho, em arrogância. Quantas mulheres crescendo, se tornando independentes, alcançando lugares maravilhosos, mas permitindo que a arrogância as domine. Não sabe mais rir, não sabe mais ser simpática, não sabe mais ser elegante. Tem que ser snob. E mulher tem um poder de ambiência terrível. Você já reparou isso? Quando uma mulher imponente entra num lugar, a gente fica até sem graça, você ajeita até sua coluna. Quem já viu isso? Assim. Pensa numa casa, uma casa comum, não sei, qualquer casa. Vou dar o exemplo da minha, eu, Wesley e Gael. Gaelzinho acorda chateado, eu falo, vai na casa da avó. Pronto, o dia dele muda. O Wesley acorda chateado, eu falo, vai cortar o cabelo, vai lavar o carro, fica todo bobo. Agora, se eu acordo mal, queridos, eu sei. A vontade de Wesley é se mudar, quem já viu isso? Você sabe que o dia que quando é você que acorda mal, todo mundo fala, vamos embora, né? A gente deixa aqui os bens. Desculpa. Porque a mulher tem esse poder, a cara feia da mulher muda o ambiente, é ou não é verdade? Às vezes a pessoa, o semblante da pessoa, ela te inibe de se comunicar com ela. Você não sabe se dá bom dia, boa tarde, boa noite, se pede desculpa. Quem já viu isso? Desculpa por eu ter nascido. Porque muitas vezes quando o Senhor muda a nossa história e nos leva para um lugar de excelência, abre portas para nós, a gente deixa que emoções que não deveriam vir, venham. E elas começam a governar e muda, deforma o nosso caráter e nos descaracteriza como mulher de Deus. Porque a arrogância não combina com a presença. A falta de humildade não combina com o Espírito Santo. O orgulho precede a queda, não combina com o Senhor. Então eu te pergunto nessa noite, que emoção te domina? Das feridas do passado ou das alegrias do presente? Porque agora eu sou. Agora eu tenho um nome antes do nome. Agora ninguém pisa em mim. Imagina se fosse essa a cabeça de Esther. Já ia botar logo no YouTube. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Quem gosta dessa, tá na playlist. O que eu tô querendo dizer aqui é que as nossas estações, elas vão mudando.
E às vezes, de acordo com as nossas estações, emoções diferentes nos dominam. A irmã contou uma estação de instabilidade, ansiedade veio. Isso é normal, isso é fisiológico. Porém, eu e você precisamos tomar conta disso, porque o nosso governo não está sobre nós. Foi o que foi ministrado aqui na dança. O meu governo não é da Carmozina. O meu governo é do Espírito Santo de Deus. Eu disse para ele, toma minha vida. Porque se nós formos viver de acordo com as estações, irmãs, vai dar problema. Tudo vira tão rápido. Uma noite, uma situação. Quantas vezes a gente está achando que está tudo estável. E aí eu lembro da vida de Jó, coitado, tudo bem. Do nada, uma reunião do céu muda tudo. E a verdade é que a vida do crente, ela não é regida por ambiente. Porque se fosse assim, Adão e Eva, que tinham encontros diários com Deus, ainda estava lá no Éden, gente. Se fosse o ambiente que tivesse que dominar as nossas emoções, eles ainda estavam lá. Comendo fruta, comendo verdura nu. Andando do lado de uma girafa. Ainda estava lá. Ou talvez, se fosse assim, Jesus tivesse caído no deserto. Acabou de passar pelo batismo, o céu se abriu, tu és meu filho amado. Oh, coisa boa ser afirmado pelo Senhor, né? O próprio Deus, tu és meu filho amado, o Espírito Santo desce em forma de pomba, tudo lindo. Aí do nada, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Olha o cenário. 40 dias e 40 noites de fome. Tem gente que não aguenta nem até 1h30 da tarde. Quem já viu isso? Da 1h30 o humor acaba. E mulher com fome, só Deus. Então, se nós formos deixar as nossas emoções serem escolhidas pelo ambiente, também dá problema. Esther não foi regida pelo passado, mas também não se iludiu com o presente. E eu acho interessante que o tio dela, né, que cuidava dela, o primo, Mardoqueu, a Bíblia diz que o elo deles não acaba. Porque ele fica sentado na porta do templo, do palácio, perdão. Ele fica sentado na porta do palácio e vai vendo como é que está indo a vida dela no harém. Tem uma certa comunicação com ela, agora um pouco mais restrita, porque ela está lá dentro, ele está aqui fora, mas eles continuam. E o interessante é que ela continua se preocupando e ouvindo dele. E ele muito provavelmente instruiu ela na fé. Porque ele cria, por exemplo, no livramento. Ele cria no Deus de Israel. A Bíblia diz que Amã tentou fazer Mardoqueu se dobrar diante dele, mas Mardoqueu não se dobrava, era um homem fiel ao Senhor. E instruiu Esther dessa forma. E Esther não perdeu os princípios porque o bolso ficou cheio, irmãs. Ela continuou ouvindo o primo. Aí esses dias eu vi um meme na internet, até mandei para minha irmã. 5 coisas que eu vou fazer quando eu ficar rica, a menina falando no meme. Primeiro, esquecer de onde eu vim. Segunda, humilhar todo mundo que me ajudou. Claro, era um meme, mas eu vejo os princípios de Esther muito consolidados quando ela está dentro do palácio, mas ainda ouve quem está sentado do lado de fora. Porque sabia que Deus era com ele. E quando o decreto de Amã vem, porque Amã fica com muita raiva de Mardoqueu não se dobrar a ele, e ao invés de fazer alguma coisa contra especificamente a Mardoqueu, ele decide atacar todo o povo. E muitas vezes, por nós não nos dobrarmos, o inimigo tenta atacar o nosso povo. Ele fala, emite um decreto, vai lá e conversa com o rei. Esse rei também, toda hora, ia na conversa de qualquer um. Aí ele fala, emite um decreto, sela com seu anel, vamos matar os judeus. Manda carta para tudo quanto é lugar, começa aquele desespero. A Bíblia diz que os judeus choram de tristeza. E Mardoqueu rasga as vestes, fica desesperado na porta do palácio. Esther fica sabendo, pergunta, o que houve?
Pergunta lá pro meu primo o que está acontecendo. Aí vem o recado, ó, saiu um decreto e todo o povo vai ser exterminado. E de vez em quando na nossa vida é assim. A gente está no nosso momento de beleza e eis que vem luta. Quem já viu isso? Porque a vida tem altos e baixos. Eu sei. Eu queria ficar na bonança o resto da vida, gente. De vez em quando eu vou nos lugares que o tema das festividades é guerreira. Eu não gosto muito desse adjetivo, não. Não acho que é elogio, assim, quando alguém me chama de guerreira. Eu só entro em guerra porque tem guerra. Porque meu sonho mesmo era ser herdeira. Quem queria? Queria que me chamasse de herdeira, não de guerreira. O que você está fazendo, Carlos? Eu ainda estou saindo do Pilates e estou indo no Hortifruti. Depois vou buscar gaião na escola. Dar uma passada no inglês. Mas vem luta, e Esté está no seu momento de rainha, mas chega um problema. E aí eu acho interessantíssimo, porque a primeira reação dela é: todo mundo sabe que existe uma lei, que se você entrar na presença do rei sem ser convidado é morte. Ela diz isso para o primo, aí o primo dela fala assim: pois bem, mas quem sabe não foi para esse tempo, e eu amo essa frase, porque ela faz muito sentido na minha vida. Quem sabe não foi para esse tempo que você está aí? Ou você acha que está aí só para ficar desfrutando de beleza? Você acha que não tem propósito no que Deus está te abençoando? Você acha que Deus abriu porta de palácio, te colocou num lugar como este, te deu recursos para nada? Você acha que Ele não quer usar a sua vida para algo maior, Esté? E aí, eu não sei você, tem mulheres em Minas Gerais que reagem muito rápido, é toma lá da cá. Quem já viu? Vocês já viram tênis de japonês? Já viu o japonês jogando tênis? Você nem vê a bolinha. Quem já viu esse jogo? Tem mulher que é assim, que ela espera o momento da conversa, a alma dela, a garganta, chega a pulsa, que o sonho dela é falar: eu te avisei. Quem já viu essa? Não respira. E Esté faz uma coisa muito linda, maturidade emocional. Quando o Mardoqueu responde ela dessa forma, envia essa resposta, se não for você, vai vir livramento de outro lado, mas eu acho que Deus te colocou aí para ser você, não fuja disso. Aí ao invés dela responder: não vou não, senão eu vou morrer, então eu vou de qualquer jeito, não, ela trava as emoções com um jejum, diga jejum. Porque se tem uma coisa que faz você respirar e controlar suas emoções, é você se calar e esperar a poeira baixar. Não responde na hora não, amada. Nem tudo precisa. Tem uma notícia para ti, eu vou te dar essa notícia que segunda-feira eu vou embora e você se vire com ela. Você não é a dona da verdade, a dona da verdade é Jesus. Ele não é o dono da verdade, Ele é a verdade. Antes de vir com suas respostas prontas, pergunte a Ele. Calma! Calma! Muito rápidas em responder: mas eu sei, eu me formei, eu fiz, eu aconteci. Amada, respira. Estou pregando para mim, se fizer sentido para você, você leva para casa. Tem coisa que é melhor encher a boca de água. Toma água, você hidrata o rim. Desincha. Olha quanta coisa boa acontece. Tu respira, vai respirar. Nem toda. Respira, Jesus. E Esther diz assim: entendi o que você falou. Entendi que na bonança tem propósito. Porque tem gente que acha que só tem propósito na escassez, no problema. Como se Deus fosse Deus só de problema. Só busca a Deus quando dá ruim. Sabe como começou o ministério de Jesus? Eu amo esse registro. Num casamento. Quantos foram salvos? A Bíblia não diz. Quem foi curado? Também não diz. Quem aceitou Jesus naquele dia? Não teve apelo. O que teve? Festa. Porque Ele também é o Deus da festa. Aí eu costumo brincar, né? Que o vinho acaba porque Jesus levou 12 pessoas com ele no casamento. Ele tinha que resolver o problema. Tô brincando. Mas Ele multiplica ali o vinho e faz festa, porque Ele é o Deus dos tempos difíceis na infância, no passado, mas Ele também é o Deus quando a porta aberta vem sobre a nossa vida. Ele precisa ser Deus em todas as estações.
Eu sei que quando há dificuldade, a gente busca mais. A Bíblia, em sua infinita sabedoria, diz isso, que há mais presença na casa que há luto. Isso é uma realidade, mas isso não significa que nos tempos dos 12 meses de tratamento de beleza, ele não tem que estar. Não podemos perder o temor do Senhor. E Esther, ao invés de responder de imediato, ela nos dá uma lição. Vou controlar as minhas emoções. 3 dias de jejum. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E como a guerra é de ordem espiritual, jejuem comigo. Convoca todo mundo, bota o povo para orar, bota o povo para jejuar. Ah, mas ninguém aqui participa de um culto doméstico. Sai desligando as tomadas inteiras. Passa, vai, desliga videogame, desliga a televisão. Faz um negócio que vai abalar as estruturas. Eu vou te dar aqui uma dica. Vai mudar a realidade da tua casa. Vai lá e desliga o Wi-Fi. Rapidinho. O povo vai falar, ih, gente, tem gente aqui em casa tão vivo. Às vezes a gente só precisa respirar e colocar o Espírito na frente, para ele controlar as nossas emoções. É exatamente o que o apóstolo Paulo disse. Quantas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço? Eu não sei você, mas eu planejo conversa e discussão na minha cabeça. Quem planeja? E eu detesto quando a pessoa envolvida não dá a resposta que eu espero. Quem já viu isso? Eu falo, não era para você ter falado isso. Quantas vezes a gente está com tudo pronto, mas se você parar e disser, Jesus, o que eu faço? Para onde eu vou? Coloca ele na frente. E é isso que ela faz. E aí, ela faz o jejum, se arruma toda e vai. Eu fico imaginando a emoção de Esther, né? O que estava ali. Porque a gente fala que muitas vezes as nossas emoções estão no coração, mas um dos órgãos mais emocionais é o estômago. Estômago e intestino. Por isso que você sente aquele nervoso no estômago. Tem gente que dá logo alguma coisa, quer ir logo pro banheiro. Quem já viu gente assim? Você dá uma notícia, a pessoa fala, só um minuto. Eu fico imaginando Esther ali em pé. Ou ele vai estender o cedro ou eu vou morrer. Mas plena. Irmãs, eu vou te falar aqui, tem um grupinho de irmãs que se fosse lá de São Gonçalo, ao invés de fazer jejum, respirar e ir na presença do rei com calma, já ia chegar lá e falar assim, eu só acho engraçado que... E ela para ali, a Bíblia diz que ele estende o cedro e concede a ela. E aí ele faz uma pergunta sensacional. Ele fala assim, o que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. Gente, metade do reino, metade do poder. Me dá metade do reino e eu mando matar Amã. Essa pergunta só foi feita a 2 mulheres na Bíblia. O rei Xerxes pergunta para Esther e o rei Herodes pergunta para a filha de Herodias. Aniversário de Herodes, ele bebe muito. A filha de Herodias faz uma dança, uma apresentação. Quem é que vê The Chosen? Esse episódio em The Chosen é maravilhoso. E se você não vê, veja. É muito bom esse episódio. Ela faz uma dança maravilhosa e ele pergunta, o que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. Aí sabe o que ela faz? Ela vai pedir conselho à mãe. Só que a mãe dela era uma amargurada. Porque a mãe dela era casada com Filipe, largou o Filipe e casou com o rei Herodes. E João Batista acusou ela de adultério, acusou eles de adultério e falou, o que vocês estão fazendo não é certo. Então ela ficou com amargura contra o profeta. E coisa triste é quem tem amargura contra o profeta. Porque ao invés de querer um reino, metade de um reino, que é a cabeça de profeta, perde a bênção para ver o outro destruído. A menina vai lá, pergunta para a mãe fala assim, diz que você quer a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Olha que coisa triste. 2 burras que podia ficar rica naquela hora. Falar, quero metade do reino, depois eu me resolvo com João. Mas a ânsia, a raiva, o domínio do ódio faz a gente ficar cega diante das boas oportunidades.
Aí ela pede. Voltando para Esté, a mesma pergunta: o que você quer? Até metade do meu reino. Numa elegância, Esté fala: eu quero fazer um banquete. Gente, isso é domínio de emoção. Porque tem mulher que não faz festa nem no dia da festa. Deixa eu te falar uma coisa. Festa surpresa tá acabando. Não sei vocês, mas lá no Rio tá acabando. Eu tive poucas festas surpresa na minha vida. Eu lembro que fui líder de jovem durante muito tempo. Liderei juventude por 8 anos. Aí uma vez eles fizeram uma festa surpresa para mim. Aí na parte da tarde, a festa seria à noite. Na parte da tarde, uma das jovens me liga e fala assim: vai arrumadinha hoje, tem surpresa. A outra festa surpresa que eu ganhei foi meu noivado. Meu marido planejou o nosso noivado todinho surpresa. Um amigo meu falou assim: ei, animada para hoje? Festa surpresa é raro, mas problema surpresa tem toda hora. Quem já viu isso? Problema surpresa, você tá bem feliz da vida, recebe um telefone. Hoje em dia ninguém mais liga para ninguém, não é verdade? A gente manda mensagem no WhatsApp. Quando você recebe uma ligação, você já sabe que é problema. Quem já viu isso? Se for um parente distante, você já atende assim: quem morreu? Que luta! Num tempo que não tem festa, Esther promove festa na crise. E mulher madura nas emoções é mulher que aprende a gerenciar a crise. A gente quer muito um governo que quando vem na nossa mão a gente não tem. Ou faz de maneira errada. Quantas vezes queremos gerenciar as crises com mais crises? E é difícil para nós compartimentar problema. Às vezes você está com um problema, sei lá, no teu casamento. Problema no casamento. Aí você fala assim: mas esse casamento não está dando certo. Porque eu também não tenho uma amiga. Porque naquela igreja ninguém me acolhe. Porque meu dinheiro não sobra. Porque meu cabelo tem ponta dupla. Porque quando eu abro esse portão, esse cachorro foge. Porque essas crianças também, o problema era só um, mas você vai abrindo e colocando tudo no mesmo pacote, porque as emoções estão feridas. Aí a sua cosmovisão, a sua ótica, ela é toda ruim. A gratidão vai embora. A alegria vai embora. Tem gente que não faz festa nem no dia da festa. Tá todo mundo reunido, conversando, e você tá angustiada. Aproveita os momentos. Esses dias eu assisti um Reels. Eu gosto muito de organização, sou uma pessoa extremamente organizada. Eu sou sistemática. Casei com um homem louco. Meu marido fala assim: vamos assistir um filme? Eu falo: vamos. Ele senta no sofá e pega o violão. Eu falei: a gente não assistir um filme? Ele: vou tocar música enquanto eu assisto. Eu falei: não tem como. Muito obrigada, irmã. Gosto de tudo arrumado, gosto de tudo no lugar. Amo a sensação daquela casa toda arrumadinha. Você vem com aquele borrifador da Koala, quem tem? Chá branco. Faz um chá, senta no seu sofá limpinho. Você vai dormir, quando você acorda e volta. Meu Deus! Você falou: não fui dormir numa casa arrumada? Daqui a alguns anos você vai querer muito que tenha uma criança talvez para bagunçar lá e não vai ter mais. Às vezes a gente perde oportunidade nas festas porque não somos boas gestoras das crises. Não controlamos bem as emoções. E ao invés de Esther já entrar com o pé na porta, ela fala: eu quero um banquete. Vamos com calma, vamos por parte. Eu vou chegar onde eu quero chegar. Eu estou construindo um raciocínio. Gente, isso é coisa de gente madura. Gente que sabe conversar. As pessoas estão perdendo a habilidade de conversar. Não perguntam mais às outras, aí ficam deduzindo. Tem gente que cria uma série de 14 temporadas com 7 episódios cada temporada na própria cabeça, sem saber que é verdade. Quem já viu gente assim? Não, porque eu acho que fulano não acha nada, pergunta. Aí ela faz um primeiro banquete, faz um segundo banquete, por quê? Porque o vinho só vai aumentando. E Amã já estava vendo a sua derrota. Porque Mardoqueu um dia tinha feito uma denúncia, contra 2 oficiais. Ele ficava sentado na porta do palácio, ele ouve 2 oficiais tramando contra a vida do rei. Ele conta que eles estavam tramando contra a vida do rei, eles registram no livro.
Um dia o rei perde o sono, lê o livro, descobre que Mardoqueu tinha feito uma boa ação, mas não tinha sido honrado. E é interessante que o rei fala, vou honrar Mardoqueu. Amã, achando que a honra era para ele, vai todo bobinho. E o rei delega, não, é para honrar Mardoqueu. E Amã fica com raiva. Aí a esposa de Amã diz assim, esse Mardoqueu está se levantando, você sabe que ele é judeu, né? O Deus dele vai te derrubar. Não tem chance para você. E de fato vai indo assim. No segundo banquete, Esther traz à tona o problema. Sabe qual é o problema, rei? O problema é que Amã fez um decreto contra o meu povo. Eu sou do povo judeu, vai haver extermínio. Ele é nosso inimigo. E a Bíblia diz que o rei fica desesperado porque um decreto dele não pode ser revogado. Ele fica tentando pensar como resolver aquilo. Ele vai para a varanda. E quando ele chega na varanda, Amã, no desespero, vai para os pés de Esther para implorar por misericórdia. Eu acho essa parte interessantíssima. Porque Amã fica ali implorando por misericórdia, o rei lá fora, Esther no divã. A Bíblia diz que ela está no divã. Oh, coisa linda, deitada, plena. E tu quer resolver problema com o cabelo todo engranhado, gritando, jogando coisa para cima, falando, porque ninguém nessa casa me valoriza. Está no divã deitada. Aí Amã fica lá no pé dela, implorando por misericórdia. O rei entra e fala assim, além de você fazer um decreto contra o povo dela, você está tentando abusar dela, alice ela. E o Espírito Santo de Deus ministrou algo no meu coração. Carmozina, aprenda a controlar as suas emoções, aprenda a colocar as suas emoções diante de mim, porque quem tem que ficar desesperado é o inimigo, quem tem que ficar arrancando os cabelos é ele, quem tem que implorar por misericórdia é ele, porque ele sabe que aquele que está conosco é maior do que está no mundo. O desespero não é da gente não, o desespero é dele, porque ele é que vai ser lançado no inferno e vai queimar lá para sempre. Nós temos vida e vida em abundância. Estou aprendendo isso. E às vezes o desespero quer vir mesmo, irmãs. Mas claro que quer vir. Porque a gente não é de ferro, mas somos cheios do Espírito Santo. Amã fica desesperado. Pede ali o livramento, mas o livramento não vem. E ali o Senhor começa a trabalhar em favor do povo por conta de Esther. A Bíblia diz que o rei não pode revogar o primeiro decreto, né? Porque a palavra dele não podia voltar, mas ele poderia fazer um novo. E ele faz um novo decreto, dando ao povo judeu a oportunidade de se defender. E aí surge a festa do Purim, que é a festa que lembra o grande livramento que por causa da posição de Esther houve para o povo judeu. Uma mulher com um passado difícil, com uma grande reviravolta, mas com uma certeza, fé fincada em Deus. O domínio das nossas emoções vai depender de muitas coisas, muitas vezes da nossa condição hormonal, de um tratamento psicológico. Mas eu costumo dizer que tem algumas emoções que na verdade elas não são emoções, elas são fruto do Espírito que habita em mim e você. A tristeza, por exemplo, é consequência de coisa difícil, coisa ruim. Acontece uma coisa ruim na minha e na sua vida, é natural que a gente fique triste e tem que ficar mesmo. Tenha o seu tempo de tristeza uma noite. Às vezes a gente quer maquiar demais e não se resolve. Mas a tristeza, por exemplo, é consequência de coisa ruim. Mas a alegria, por exemplo, não é consequência de coisa boa. Como assim, Carmozina? Eu sei que acontece alguma coisa que te deixa alegre, você fica feliz. Eu tenho as minhas alegrias, por exemplo. Coisas complexas como coisas simples. Tem coisas simples que eu amo. Eu amo, por exemplo, comprar uma blusinha. Quem gosta? Aí tão bom, né? Você ir para casa com a bolsinha da blusinha nova. Você vai pensando, combina com essa calça, combina com essa saia. Coisas que a gente gosta, comer uma boa comida, sentar a um bom lugar, ter uma boa conversa, te traz alegria. Mas nós estamos muito condicionadas ao que nos acontece para decidir que emoção vai nos governar, quando na verdade já deveríamos ter entregado o controle do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma ao Espírito Santo de Deus, porque a alegria não é pura e simplesmente consequência de coisa boa, a alegria é fruto do Espírito que habita em mim e você. É por isso que nós cristãos às vezes estamos no meio do furacão e do nada vem um sorriso. Quem já viu isso?
Gente, o inimigo fica furioso. Tudo dando errado e você assim. Ele falou, o que houve? Ela é louca. Não, ela é cheia da presença de Deus. Ela confia que o Deus dela governa. Ela confia que o Deus dela tudo pode. Ela confia que a estação pode mudar e que Ele pode trazer livramento. Nós precisamos aprender a entregar as nossas emoções ao Senhor e sujeitá-las ao Espírito Santo de Deus. Ontem nós falamos sobre Davi e uma coisa que eu amava, amo, na pessoa de Davi é que de vez em quando ele falava com a própria alma. Salmo 42, você está assim por quê? Porque está abatida a minha alma. Está orando não, está falando com ele. Porque te perturbas dentro de mim. Mas hoje há uma necessidade de merecimento. Tem gente que merece, eu mereço isso aqui. Aí tu vai no teu merece, mês que vem tá toda enrolada. Quem já viu isso? Ah, porque eu mereço. Toma cuidado com esse merecimento todo, irmãs. Precisamos sujeitar as nossas emoções ao Espírito. E eu estou falando para mim, eu espero que faça sentido para você, porque isso é uma constante. Dia após dia, precisamos escolher entregar o governo de quem nós somos para o Senhor. E administrar, talvez com tratamento, aquilo que a gente não consegue. Mas exercer o domínio próprio. E quantas vezes Davi fala para si mesmo, por que você está assim, alma? Fica quieta. Se alegra na salvação. Espera em Deus. Eu olho para a vida de Esther e eu aprendo que eu e você chegamos em algumas estações da nossa vida também para desfrutarmos, porque o nosso pai é bom e ele diz isso. Um pai terreno, quando o filho pede pão, ele não dá pedra no lugar, que dirá eu posso fazer muito mais do que você pediu e pensou. Eu que sei os planos que eu tenho sobre você e muitas coisas que o Senhor faz, as estações que Ele muda, é para nos favorecer, é para alegrar teu coração. Eu sei que Deus tem prazer em nos alegrar, porque um coração alegre, ele reflete no rosto, a Bíblia diz isso. Mas também a porta aberta é para que você viva o teu propósito. E talvez eu e você só vamos viver o nosso propósito com qualidade quando a gente aprender a gerir bem as nossas emoções. Quando a explosão, a resposta rápida, a língua acelerada demais, a crítica que vem antes de pensar. Aí eu me lembro de um episódio, eu sempre conto isso, há muitos anos atrás, era novinha. No meu tempo, eu já estou nessa fase de falar no meu tempo. Eu trabalhei numa loja de departamento, ela tinha uma escada rolante, pastora, no meio. Aí estávamos eu e a outra funcionária no caixa, né? Aí subiu um casal. A mulher cheia de bolsa, era época de Natal, estava de extra Natal. E o moço segurando só uma chave de carro. Um cara grandão. Os dois subindo a escada rolante, a mulher cheia de coisa. Olhei e falei, que absurdo, o cara nem para ajudar. Aí a menina do meu lado falou assim, eu bem conheço eles, ele tem hérnia de disco. Fiquei toda sem graça. Quantas vezes o nosso julgamento está acelerado demais? A nossa raiva está dominando demais? Ou a nossa tristeza? Maturidade, se pergunte, está triste por quê? E aqui eu não estou entrando no campo fisiológico, biológico, eu não estou aqui desmerecendo as doenças, eu não estou falando disso. Eu estou falando num lugar onde o governo ainda está sobre o nosso poder. Conversar consigo mesma, parar, respirar, fazer um jejum, um tempo de oração. Monta um quarto, monta um espaço. Um lugar onde você entra e respira. Um lugar onde você deixa as coisas acalmarem. E por conta de sua boa gestão e de sua sabedoria, Esther não foi destituída do posto. E isso eu acho lindo. Há muitas especulações sobre o porquê Vasti não atendeu o chamado do rei.
Tem gente que fala que aquilo de alguma forma ofendia ela. Tem gente que fala tanta coisa quando você pesquisa. A gente não sabe o porquê. Uma coisa é fato, ela perdeu uma posição muito grande porque não quis responder a algo. Talvez numa emoção, achou que não ia dar em nada. Fala para ele que eu não vou. E perdeu. E Esther, mesmo entrando numa situação de vida ou morte, por conta dos bons governos, além de conseguir livramento para o seu povo, se manteve rainha. O bom governo das nossas emoções irá nos sustentar no lugar que Deus tem para nós. O bom governo das suas emoções vai te sustentar no lugar que Deus tem para você. A maturidade sobre as suas emoções vai fazer com que você fique de pé no lugar que Deus tem para você. E o que faz uma voz de autoridade ecoar é o tanto da presença de Deus que nós temos. E aí eu lembro de Débora. A Bíblia diz que ela sentava num alto do morro, ficava sentada embaixo de uma árvore e o povo é que ia lá perguntar, pedir conselho. Não era ela que ia gritando com todo mundo, não. O povo que ia lá. Numa época que só homem governava, só homem era juiz, como é que ela conseguiu essa autoridade toda? Presença de Deus, domínio próprio, Espírito Santo, discernimento, sabedoria. Está acabando, irmãs. Que o nosso governo, que as nossas emoções estejam sujeitas ao Espírito Santo de Deus. Assim como Esther, primeiro foi jejuar e orar, que a gente aprenda primeiro a jejuar e orar. Eu não sei que tipo de desafio você está enfrentando, talvez você precise se posicionar acerca de muitas questões. Vai orar, vai jejuar, vai se acalmar. E que a nossa boa gestão em crises nos mantenha firmes no lugar que Deus tem para você, para mim, para nós. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Aleluia. Se de alguma forma tudo que foi ministrado aqui falou com você, comigo eu sei o que o Senhor ministrou enquanto eu me debruçava a respeito dessa palavra, em cima dessa palavra. E eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Eu quero orar, apresentar a minha vida e te convido a apresentar a sua vida também. A fazer com que a gerência, o governo, o domínio das nossas emoções estejam debaixo do controle do Senhor. E para a gente viver isso, eu sei que Esther viveu num tempo onde o Espírito Santo de Deus ainda não tinha sido derramado. Somente em Atos 2 o Espírito foi derramado sobre toda a carne, muitos anos à frente. Mas a Bíblia diz que no Antigo Testamento alguns homens, algumas mulheres eram cheias do Espírito Santo, o Espírito se apossava deles. E quando eu olho para a maneira como Esther conduziu a sua vida, eu só consigo pensar em uma coisa: era uma mulher cheia do temor de Deus. Porque não tem como administrar a crise se a gente não for cheia dele. Não tem como. Então a oração que eu quero fazer nessa noite é que sejamos tão cheios do Espírito Santo que a alegria, a raiva, o medo esteja tudo sujeito a quem Ele é, ao som da sua voz. E se você quer fazer essa oração comigo, eu queria te convidar a se mover do seu lugar e vir aqui à frente para que a gente possa orar junto. Faça isso em nome de Jesus. Enquanto as mulheres se movem, vocês podem ministrar um louvor? Sai do seu lugar, vem apresentando sua vida ao Senhor, as suas emoções. Talvez na hora que eu te perguntei que emoção te domina, você se impressionou ao parar para pensar nisso. Mas eu quero te dizer que o maior poder que já existiu na terra, ele decidiu morar dentro de você. O Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em nós. E tudo aquilo que falta na Carmozina tem nele. Se na Carmozina falta paciência, ele tem. Se na Carmozina falta amor, ele tem. Se falta domínio próprio, ele tem. Se falta autocontrole, ele tem.
Minha irmã, é noite da gente pedir que Ele nos preencha com tudo aquilo que nos falta, e que o governo seja dEle, e que o nome dEle, através das nossas ações, seja glorificado. Já comece a clamar por Ele aí no seu lugar. O medo é um espírito paralisante. Eu sei que ele é uma emoção, que ele nos protege, mas ele também é muito usado pelo inimigo para nos paralisar, roubar a nossa autoridade como mulheres cheias do Espírito Santo. Mas levante sua mão. Eu quero declarar sobre a minha e a sua vida todo medo indo embora. Eu quero dizer que a autoridade do nome de Jesus está sobre a sua vida. Então você pode dizer: ei medo, você não me para mais. Eu sou cheia do Espírito Santo. Você não vai me fazer retroceder. Eu não estou lá, eu não estou presa, eu estou aqui, eu estou livre porque o Filho me libertou. E na autoridade do nome de Jesus, eu te coloco no seu lugar. Todo medo indo embora, e a presença tomando conta deste lugar. Espírito Santo de Deus, enche toda a nave, enche as nossas vidas, enche-nos de ti até transbordar. Toma o primeiro lugar. Ele é calamandara sobre a calamas. Todo medo dentro de casa nós repreendemos agora. Declaramos: Espírito Santo, vem e toma o primeiro lugar. És teu, é seu, não é do medo, não é da raiva, é de Jesus. O primeiro lugar é de Jesus. Noite de cura, noite de cura. Eu sei que o preço foi alto por essa noite, mas o derramar também vai ser. Noite de cura neste lugar. Ei mulher, pegue o cedro. O Senhor te devolve autoridade nessa noite. Autoridade nessa noite. Abre a tua boca, clama o sangue, diga: Jesus, autoridade no Espírito. Eu quero que ao abrir da minha e da sua boca, alguma coisa se mova no mundo espiritual ao nosso favor. Glória a Deus. O Senhor vindo com domínio próprio. Naquela reunião, quem vai sentar naquela mesa é outra, e você vai resolver, porque quem vai contigo é Deus. Quem vai contigo é Deus. Quem vai contigo é Deus. Aleluia, 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 aleluia. Para algumas aqui havia um decreto de morte muito próximo. E não era uma morte física não, mas como se o mundo espiritual quisesse fazer algumas mulheres andarem como mortas. E eu vejo uma letargia que vem. Ah, menino da bateria, você faz uma marcha aí pra mim? Você muda esse ambiente. Força, mulher, força. Você é cheia do Espírito Santo de Deus. Você é cheia do Espírito Santo de Deus. Começa a declarar a vida na tua vida, a vida em abundância na sua vida, a vida na sua casa, a vida nos seus negócios, a sua saúde sendo restaurada, a sua mente sendo reorganizada. Toda confusão na mente caindo por terra agora. E a autoridade do nome de Jesus fluindo sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus retire toda a letargia, todo o cansaço, essa vontade de não sair. Você, mulher que não tem vontade de sair, receba o Espírito Santo de Deus aí. Deus te colocou como rainha, te levantou, abriu porta que você nem imaginava. Receba força, receba força. É força que tu precisa. Tu não é coitada, tu não é coitada, tu não é coitada. Eu sei que muita coisa aconteceu. Deus sabe.